Alguns de vocês vão me perguntar por que você foca tanto no mundo ocidental? E sexualidade é uma categoria ocidental, porque foi no Ocidente que esse contexto nasce e é no Ocidente que esse conceito vai operar tentando significar as mais múltiplas experiências do corpo, do desejo e afins. Né? Então, ela é uma categoria que ela opera estruturando, organizando as nossas formas de pensar o mundo no Ocidente. Não é porque duas práticas são fisicamente parecidas que elas são a mesma coisa. A despeito de suas semelhanças físicas, ou da similaridade das práticas, nós estamos falando de sentidos e de aparatos significantes diferentes. Né? O que é o aparato significante? É um conjunto de práticas que vão situar o sentido de formas de pensar ou de formas de se relacionar, que vão significar tudo. A gente tem, então, esse primeiro desafio de conseguir olhar para a sexualidade na Grécia. A gente tem que olhar para a Safo de Lesbos e falar, olha, ela não era uma lésbica futurista. Existia ali uma discussão do amor entre aqueles dois corpos, do amor entre aqueles sujeitos, existia. Mas aí nos cabe perguntar o que significava amor ali. Né? Quando a gente olha para uma poesia sáfica, a gente vai pensar, olha, a que Eros ela está se referindo? Qual a palavra que ela utiliza para amor? Né? Os gregos utilizavam inúmeras expressões para amor. Nós usamos uma só para tudo. Né? Mentira, a gente faz distinções de vários níveis. Né? Mas os gregos diziam, por exemplo, para o desejo que pode ser satisfeito. Eles chamavam de Eros. Então, por exemplo, quando eu olho para uma bolacha de chocolate, fico assim, meu Deus, esse sentimento pela bolacha se chama Eros. Assim como o sentimento que a pessoa tem ao consumir pornografia, assim como o sentimento que ela vai ter no sexo com o marido dela há 30 anos. Os gregos vão chamar de Eros esse desejo passivo de ser saciado. Já é aquele outro que faz com que a gente se desfaça, aquele amor que você se perde de si. Eles vão chamar de pathos, né? Que, curiosamente, é a mesma palavra que dá origem ao termo patologia, patético e paixão. Os gregos tratavam como se fosse um daimon, um afeto que perturbava o sujeito, né? Colocando o sujeito frente ao risco de se perder. Né? Vocês lembram Édipo Rei? Né? Aí, quando você está lá no Édipo Rei, tem aquela hora, por exemplo, que Tiresias é chamado pelo Édipo para contar a causa. E aí tem um coro, Tiresias fala e o coro. E o cego falou, as mulheres que cantavam nesse coro eram que faziam poesias médicas. Interessante que, por exemplo, a gente sempre aprende que a maternidade era algo imposto a todas as mulheres. Né? Mas as mulheres que cantavam, elas eram proibidas de procriar. Porque dizia-se que elas tinham uma cintura muito fina e que por isso elas deviam, então, dedicar-se ao canto e não à procriação. Muitas dessas eram inclusive, sáficas. Então, ela se torna sáfica porque ela vai desfrutar de um outro tipo de estatuto da feminilidade que não era aquele estatuto da feminilidade originalmente proposto para a mulher grega. Nós somos sujeitos da modernidade. Ainda que sejamos caricaturas da modernidade, porque nós não somos necessariamente ocidentais, né? Nós, como boas caricaturas da modernidade que somos, nós estendemos o sentido das coisas para sempre. Quando nós pensamos em amor, a gente pensa assim, isso que eu estou sentindo agora, essa paixão, alguém sentiu a mesma coisa há 1000 anos atrás, porque sempre foi desse jeito. E a gente vai aprendendo sobre essa etiqueta com o sexo, com a reprodução, com o sexo oposto, com o desejo, com a noção de oposição entre sexos. A gente vai desenvolvendo um conjunto de conhecimentos com essas categorias que eles são universalizados. Né? Então, em primeiro lugar, serem universalizados faz a gente crer que a nossa forma de pensar sexo, sexualidade, reprodução, desejo, que elas são universais, ou seja, que elas sempre existiram. Né? Nós vamos olhar para as nossas histórias e significá-las em função dessa narrativa maior da sexualidade. Né? Então, quantas vezes, por exemplo, vocês não olharam as vidas amorosas de vocês assim, e enquadraram ela em dezenas de histórias românticas daquelas que nós aprendemos desde cedo? Né? Isso porque o nosso tempo, a modernidade, ela tem uma característica que é o conhecimento e a experiência moderna, ela é universalizada, como se ela acontecesse em todos os lugares, e ela vai acontecer em todos os lugares e com todo mundo. E aí o que eu estou dizendo é, a experiência do amor, a experiência do sexo,
a experiência da sexualidade, as formas de organizar isso do ponto de vista social, a forma de organizar isso do ponto de vista material, do ponto de vista histórico, biológico, valorativo, de todos os pontos de vista, ela é histórica. Cada momento do tempo, essas coisas se organizam de uma maneira que não necessariamente gozam, em cada momento do tempo, da mesma importância. Elas não são igualmente relevantes em todas as épocas do tempo. Não existe uma categoria universal para se pensar a sexualidade. Toda tentativa de universalização disso vai redundar em práticas de colonização dos modos de vida do outro. Não há uma noção transhistórica de sexualidade. Então, quando eu vejo assim, a heterossexualidade na Grécia não tinha. A homossexualidade na Grécia não tinha. Mas as pessoas não faziam essa e essa e essa e essa prática? Faziam essas práticas. Mas essas práticas não significavam uma identidade social. Né? Quando a gente pensa em homossexual, em heterossexual, em bissexual, nós estamos pensando em categorias operativas de identidade e poder. Né? O homossexual ele não está vinculado a uma prática. Ele é tido como homossexual antes de fazer qualquer coisa. Né? E mais, ele não é homossexual apenas em função da sua sexualidade. Ele vai ser um professor gay, um amigo gay, um irmão gay, um filho gay, porque essa identidade ela vai tomar conta, né? Ela vai operar como um significante despótico. Né? Então, essa figura do homossexual não existia na Grécia. Né? Existiam figuras múltiplas. Né? Existiam os efeminados que tinham entre 12 e 18 anos que saíam com generais. Eram os efebos. Os que serviam nas festas, lá como o Platão vai descrever no banquete, que eram efeminados que serviam em festas. Esses são os malecás. Isso é uma ofensa. Existia os espartanos e o regime sexual de 2 homens no exército espartano. Isso é outra coisa. Alguns ritos de masculinidade na Grécia, que incluíam que o menino, quando cumprisse determinada idade, ele saísse da cidade, fosse expulso da cidade, para viver 2 anos fora, como alguém contrário das leis, como um não cidadão, e viver vestido com vestes femininas e cumprindo o papel sexual feminino. Neste caso, esse rito homossexual de 2 anos não é homossexual. Né? O que a gente tem é um rito de masculinidade, uma forma social de organizar a chegada ao mundo masculino. E ser homem era uma questão para o espartano de merecimento e não de nascimento. Só que ser homem não significa necessariamente ser as pessoas que nasceram com pênis. Esse é o que significa ser homem na nossa cultura. Aí a gente olha para o que está dizendo sobre Esparta e interpreta sob os olhos da nossa cultura aquilo que está sendo dito sobre a cultura espartana. E esse processo de tradução cultural é muito difícil. Então, vocês já entendam que sempre que eu falar sexualidade na Grécia, eu estou falando de algo que não é a mesma coisa que sexualidade para nós hoje. Tá? O que a gente está fazendo é um anacronismo. Porque as práticas, os rituais, as normas, as leis que organizam o desejo em cada época são distintas. Então, Foucault vai dizer o seguinte: os gregos não tinham uma ciência do sexo. Os gregos tinham uma arte do sexo. Porque o que os gregos faziam era acumular conhecimento sobre formas de prazer. A nossa cultura não acumula conhecimento sobre a forma de prazer sexual, mas nós acumulamos conhecimentos em termos de saúde sexual. Para a nossa época, já nas sociedades disciplinares, a gente já vê o sexo sempre em termos de prescrições. Né? E os gregos, a gente vai pensar, assim, olha, bacanal vai remeter a grego, orgias vão remeter aos gregos e aos povos clássicos. Né? Quando a gente olha qual é a principal condenação que Paulo, representando o Ocidente cristão medieval que virá para a Europa, qual é a grande crítica de Paulo aos romanos? Os seus banhos públicos, a ausência de vergonha do corpo. Né? Então, existiam outras regras sexuais que perpassavam as sociedades clássicas, que não eram as nossas.